Uma família que parecia ter tudo: sucesso, estabilidade, uma vida tranquila. Mas por trás das portas fechadas, um segredo sombrio crescia como uma sombra, até explodir em um crime que chocaria o mundo. O que aconteceu naquela casa? E o que leva uma família a se tornar o palco de um dos crimes mais impactantes já registrados? Prepare-se para mergulhar em uma história de traição, mistério e consequências irreversíveis. Oi pessoal do canal Serial Crimes, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um caso que sinceramente vai deixar vocês de queixo caído. Quando você acha que já ouviu de tudo, aparece uma história como essa, cheia de reviravoltas e detalhes que vão te surpreender. Então já pega sua pipoca, se acomoda e vem comigo desvendar esse mistério. E claro, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum caso chocante como esse aqui. E agora nós vamos ao caso. O casal Rakesh Kamal e Tina Kamal nasceram na Índia e eles se casaram em 1998 por um casamento arranjado entre suas famílias, como é costume na cultura indiana. Mas mesmo sendo um casamento arranjado, o amor dos dois era verdadeiro. O casal decidiu sair da Índia e se estabelecer nos Estados Unidos e lá construíram não apenas um lar, mas também negócios que lhes trouxeram prosperidade. Rakesh estudou na Universidade de Boston e também na Universidade de Stanford, bem como no prestigioso Instituto de Tecnologia de Massachusetts, mais conhecido como MIT, e foi mediante a tanto conhecimento acumulado que ele conseguiu se tornar um desenvolvedor de software e empresário. Quanto a Tina, ela se formou em Magna Cum Laude, que é uma distinção acadêmica que significa com grandes honras em latim. Essa é a segunda maior honraria acadêmica concedida a estudantes que se destacam na sua turma e ela se formou na Universidade de Delhi, na Índia. Nos Estados Unidos, deu um passo significativo ao ampliar seus estudos na prestigiosa Universidade de Harvard, ou seja, os dois eram feras em toda a área educacional. Então Rakesh e Tina logo se integraram a um seleto círculo de famílias de alto poder aquisitivo. Em 2006 nasceu a única filha do casal, a qual deram o nome de Ariana, que cresceu no ambiente de uma família amorosa que lhe proporcionou todas as oportunidades. Os dois eram pais bem amorosos que supriam todo o amor que a filha precisava, mas também Rakesh queria divulgar o sucesso que estava tendo em ser pai. Com isso, ele criou um blog no qual compartilhava conselhos sobre como ser um bom pai e em seus escritos defendia a importância de exercer a paternidade como compromisso, valorizar o tempo compartilhado com os filhos e expressar amor em cada oportunidade. Já a Tina se integrou como um membro ativo da comunidade escolar da sua filha. Ela também trabalhava como voluntária para a Cruz Vermelha, qual doava mais de $1.000 por ano. E seus esforços na causa levaram a ser nomeada membro da junta diretiva e a se unir ao seu círculo para doadores femininas. Ariana foi crescendo e se transformou em uma jovem amável e inteligente. Ela frequentou uma das escolas mais prestigiadas da sua região e, seguindo o exemplo da sua mãe, trabalhou como tutora de escrita, foi coordenadora de campanhas de doação de sangue e cooperou no Instituto de Serviços para Famílias Migrantes. Enquanto Ariana seguia o mesmo caminho de sucesso de seus pais, a família continuava concretizando projetos. Em 2016, o casal fundou uma empresa de sistemas educativos chamada EduNova. Nessa companhia, Rakesh ocupava o cargo de presidente, enquanto Tina assumiu o papel de diretora de operações. Segundo o que anunciava em seu site na internet, tratava-se de um sistema de sucesso estudantil e, para alcançá-lo, a EduNova operava com destacados professores universitários de empresas com o objetivo de produzir recursos que preparassem os jovens estudantes a prosperar na economia global. E assim, a situação da família prosperava tanto que em 2019 eles decidiram comprar uma mansão em uma das áreas mais importantes de Massachusetts e a propriedade tinha 1.765.000 metros quadrados, ela tinha 11 quartos, 13 banheiros, sala de cinema, jardins com vistas para trilhas de bosques que eram usados para caminhadas, tinha espaço para montar a cavalo, piscina
ela estava avaliada no valor de 4 milhões de dólares, para o qual firmaram um acordo hipotecário com o banco. E eles moravam na mansão quando a Ariana concluiu o ensino médio e decidiu continuar seus estudos na Universidade Privada de Artes Liberais em Vermont, conhecida por ser uma das mais caras da região. Seus pais pagavam 64.800 dólares anuais e, além disso, pagavam suas aulas de música, que era a sua grande paixão. Assim que ela entrou na universidade, ela se relacionou muito bem com os colegas, também se integrou de imediato ao coro, onde mostrou a sua qualidade vocal. Ela tinha que morar na faculdade, né, e estar longe de casa mostrou o quanto ela era responsável e divertida. A Ariana pretendia estudar neurociências quando concluísse o período básico da sua formação universitária. Em dezembro de 2023, a família preparava-se para desfrutar de um tempo juntos, pois Ariana havia voltado para casa durante as férias universitárias pelas festividades natalinas e estariam os três juntos após seu primeiro semestre de estudos. Eles pareciam a família perfeita em todos os sentidos. No entanto, durante as festividades de fim de ano, uma tragédia inesperada deixou familiares e amigos em choque. No dia 28 de dezembro de 2023, às 7h24 da manhã, a polícia de Dover recebeu uma chamada. A pessoa ao telefone, que se identificou como membro da família Kamal, informou que encontrou 3 corpos dentro da mansão da família. Quem fez a chamada foi Manu Kamal, que era o irmão de Rakesh. Ele disse que tentou entrar em contato com a família por dias, mas como não teve resposta, foi verificar se algo havia acontecido e, ao chegar na mansão, encontrou uma cena de terror. E quando a polícia chegou, eles encontraram Tina, de 54 anos, e Ariana, de 18 anos, sem vida, cada uma em sua cama. O corpo de Rakesh estava caído no chão, muito perto da sua esposa. Tudo parecia estar em seu lugar e não havia sinais de briga ou de roubo. Não sabia-se quem era o principal suspeito, nem o motivo para o que havia acontecido. 2 dias depois, o promotor do distrito descreveu o trágico evento como uma situação de violência doméstica e manifestou seu pesar e condolências a toda a família Kamal e apenas pediu às pessoas que rezassem por eles. Ele declarou que havia possibilidade de conflitos entre a família, os quais costumam se intensificar durante as festividades, e com isso ele assegurou que o trágico incidente não era uma ameaça para os residentes do bairro, que sempre estavam protegidos pela polícia, onde o último incidente, na verdade, de violência havia sido registrado em 2020. A causa dos falecimentos seria determinada pelo médico legista, mas a polícia confirmou que na cena do crime havia uma arma de fogo perto do corpo de Rakesh. O crime comoveu profundamente a comunidade, onde Rakesh era visto como um empresário abastado e um pai devoto. A academia onde a Ariana se graduou do ensino médio emitiu um comunicado qualificando o fato como uma perda devastadora para a comunidade, mas o mais devastador foi o fato de, após feita a perícia, comprovou-se que Rakesh tirou a vida com disparos na cabeça de sua esposa e a filha enquanto dormiam em suas camas. Depois, dirigiu-se a arma contra si mesmo e apertou o gatilho. A partir de novas investigações, começaram a surgir detalhes sobre a situação real da família. Rakesh e sua esposa aparentemente estavam lidando com sérios problemas financeiros nos últimos anos, que, segundo algumas fontes, Tina não sabia, pois seu esposo havia mantido tudo no mais absoluto segredo ante as autoridades fiscais. Rakesh chegou a colocar uma pessoa representando a Tina para declarar falência na sua empresa de sistemas educativos Edunova. A família tinha dívidas com empregados e credores que variavam entre 1 milhão a 10 milhões de dólares. E eles não tinham mais dinheiro para sanar a dívida, e isso tudo apenas Rakesh estava a par. A compra da mansão que a família morava deixou uma enorme dívida com o banco, e como eles não estavam pagando, as multas e juros só cresciam. Rakesh tentou fazer um acordo, mas não foi aceito. Para piorar, Rakesh fez um empréstimo milionário e ainda tinha uma série de investimentos fracassados tanto dentro como fora da área de Boston. Aquilo estava enlouquecendo o rapaz. Era óbvio que a vida de mentiras que viviam iria desmoronar. O banco iria fazer uma execução hipotecária e poucos dias antes da tragédia, Rakesh havia recebido a ordem de despejo de sua luxuosa mansão e ele não sabia o que fazer. Sua família não sabia de nada e agora eles não teriam sequer aonde morar. Várias semanas depois da tragédia, a família de Tina rompeu o silêncio.
O irmão dela, Sandeep Bedi, ele falou que Rakesh havia mentido sobre suas finanças durante anos, exagerado sobre suas credenciais comerciais e em sua profunda necessidade de aparentar perfeição. O homem revelou que, enquanto o despejo era processado, Tina tinha a ideia de que estava avançando nas negociações para a compra de um castelo de 16 milhões de dólares junto a um lago em Tennessee. Gente, o cara zerado e fazendo planos com a esposa de comprar um castelo e a pobre não sabendo de nada. E ela estava ali na ilusão que estava nadando em grana. Olha, eles chegaram a ir até o castelo e o agente imobiliário havia recebido de Rakesh extratos bancários que demonstravam sua capacidade de comprar a propriedade, mas eram extratos falsos, claro. E lá estavam os três fazendo planos de mudança para o castelo de contos de fadas. O próprio Sandeep havia emprestado a seu cunhado 100 mil dólares, com os quais devia resolver o suposto mal-entendido com um banco pela hipoteca para proceder à compra do castelo. Sandeep nunca perguntou o porquê do problema com o banco e qual era a sua situação financeira real, porque Rakesh se apresentava como um milionário. Ele confessou que nem sequer lhe pareceu estranho que Rakesh tivesse pedido para ele não falar do empréstimo com a sua irmã. No entanto, lamentou profundamente não tê-lo feito, pois se tivesse compartilhado a situação com Tina e com a família, poderiam ter encontrado uma solução. Segundo antigos companheiros de trabalho de Rakesh, ele havia sido demitido do seu posto de Harvard ao menos 4 meses depois que ele comprou a mansão. E a sua esposa acreditava que ele ainda estava empregado ali. Enquanto isso, os meios de comunicação que começaram a escavar a vida do casal descobriram que as afirmações de Rakesh sobre ser graduado pela escola de administração do MIT eram falsas. Na realidade, o empresário só havia participado de vários cursos executivos sem obter um título, só alguns certificados. De maneira similar, ocorreu com Tina, cujas afirmações de que foi aluna de Harvard também eram falsas. As averiguações sobre o caso continuaram e em julho de 2024 revelou-se que apenas 4 dias antes da tragédia, no dia 24 de dezembro, Tina supostamente havia enviado de maneira inexplicável uma comunicação via fax à sua seguradora para modificar seu seguro de vida, que era de 50 mil dólares, e o documento original tinha como único beneficiário seu esposo, enquanto que Ariana, sua filha, era beneficiária de contingência, caso ocorresse alguma coisa com o pai. No entanto, a modificação de último momento deixava a ambos como beneficiários principais. O pai e a filha, que seriam ali os principais que receberiam esse seguro aí. Enquanto Manok, o irmão de Rakesh, ficava estabelecido como beneficiário de respaldo. Desde a tragédia, ambas as famílias estão brigando judicialmente pelo valor da pólice. Manok argumenta que a companhia de seguros deveria respeitar a última vontade de Tina e que o dinheiro chegue a ele como beneficiário. No entanto, Sandeep, que administra o patrimônio da Tina, expressou dúvidas sobre se a assinatura da Tina no documento enviado à companhia de seguros era autêntica, embora se tenha dito que ela assinou o documento na presença de uma testemunha. Essa pessoa ainda não foi localizada. Bem, pessoal, que caso foi esse? Cara, foram muitas mentiras juntas. O que algumas pessoas fazem para parecer ter a vida perfeita? Eu fico aqui pensando, o que essas pessoas ganham? Porque parecer ter a vida perfeita e não ter, viver em sofrimento e conflitos não conta. Pensa bem, o cara mostrava ter muito dinheiro, na verdade era mais duro que a gente que tá aqui agora, porque pensa, pelo menos a gente tem grana para pagar nossas contas, mas o cara, ele estava devendo por toda a vida. Gente, não vale a pena, desculpa, não vale. Ostentar para mostrar para quem? O povo não tá nem aí se você veste uma calça de 50 mil ou de 50 reais. A verdade, o único que se incomoda com isso é você. Então seja você e durma tranquilo. Eu me despeço e já te espero na próxima sexta, ok? Beijinhos e tchau.